Agora, A Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Renan Cunha e esta é a nossa jornada pela história da salvação. Junto comigo você vai conhecer a Palavra de Deus, entendendo como cada um de nós está inserido no grande plano da redenção. Já estamos no dia 11 e hoje vamos ler os capítulos 22 a 23 de Gênesis, os capítulos 11 a 12 de Jó e Provérbios 2, do versículo 9 a 15. O texto é da tradução oficial da CNBB e a voz é de Ricardo Bip. O sacrifício de Isaque. Gênesis capítulo 22. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova. Disse-lhe: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, teu unigênito, a quem tu amas, Isaque, e dirige-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, encilhou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus criados e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e, vendo de longe o lugar, disse aos criados: Esperai aqui com o jumento. Eu e o menino vamos lá mais adiante e depois que tivermos adorado, voltaremos a vós. Abraão pegou a lenha para o holocausto e pôs sobre seu filho Isaque, levando ele mesmo na mão o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque falou para o seu pai Abraão: Pai. Ele respondeu: Eis-me aqui, meu filho. O menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá um cordeiro para o seu holocausto, meu filho. E os dois continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou ali o altar, dispôs a lenha em cima, amarrou seu filho Isaque e o pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. E o anjo disse: Não estendas a mão contra o menino e não lhe faças mal algum. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho, teu unigênito. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso num espinheiro pelos chifres. Então foi pegar o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar: O Senhor verá. Hoje se diz: no monte o Senhor se faz ver. Então o anjo do Senhor clamou a Abraão desde o céu pela segunda vez e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, porque agiste deste modo e não me recusaste teu filho, teu unigênito, eu te abençoarei e farei crescer tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Tua descendência conquistará a cidade dos inimigos. Por meio de tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Abraão retornou até os seus criados e juntos, levantando-se, foram para Bersabeia, e Abraão passou a morar em Bersabeia. Descendência de Nacor. Depois destes acontecimentos, Abraão recebeu esta notícia: Também Melca deu filhos a Nacor, teu irmão, Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Camuel, pai dos arameus, e ainda Cased, Azal, Feudas, Gedilaf e Batuel. Batuel gerou Rebeca. São esses os 8 filhos que Melca deu a Nacor, irmão de Abraão, e a concubina de Nacor, chamada Reuma, deu à luz Tabé, Gaã, Taás e Maca. Após tantos desafios, Abraão agora possui uma fé profunda e pode confiar em Deus, pois sabe que o Senhor não machucará Isaque. O sacrifício de Isaque, nesse sentido, não é só uma história literal, mas penetra a nossa vida espiritual. Ela reflete como deve ser nosso relacionamento pessoal com Deus Pai.
A figura de Isaque, por sua vez, recorda a de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. O filho de Abraão se submete à vontade do Pai, carrega o madeiro, assim como Cristo fará no caminho da paixão. Morte de Sara, Gênesis 23. O tempo de vida de Sara foi de 127 anos. Ela morreu em Cariate Arbe, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio guardar luto por Sara e chorar por ela. Depois, deixando-a falecida, Abraão levantou-se e assim falou aos heteus: Sou um migrante que reside no meio de vós. Cedei-me em propriedade entre vós um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha falecida. Os heteus responderam a Abraão: Ouve-nos, Senhor. Tu és um príncipe de Deus entre nós. Sepulta tua falecida no melhor dos nossos sepulcros. Ninguém de nós te negará sua sepultura para que possa sepultar sua falecida. Abraão levantou-se, inclinou-se diante do povo daquela terra, os heteus, e disse-lhes: Se realmente quereis que eu sepulte minha falecida, atendei-me e pedi por mim a Efrom, filho de Seor, que me ceda a gruta de Macpela, que ele possui na extremidade de seu campo, que ele a venda a mim pelo preço inteiro, como propriedade funerária do meio de vós. Efrom estava sentado entre os heteus. Efrom, o heteu, respondeu a Abraão, enquanto os heteus, todos os que vieram à porta da cidade, o escutavam: Não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo de presente com a gruta que nele se encontra. Diante dos filhos de meu povo, faço doação dele. Sepulta a tua falecida. Então Abraão inclinou-se diante do povo da terra e assim falou a Efrom, enquanto o povo da terra escutava: Por favor, ouve-me. Eu te pagarei o preço do campo. Aceita-o, pois ali sepultarei minha falecida. Efrom respondeu a Abraão: Ouve-me, Senhor, que significa para mim e para ti um terreno de 400 siclos de prata? Pode sepultar tua falecida. Abraão concordou com Efrom e diante dos heteus pesou a prata que ele havia pedido, enquanto os heteus escutavam 400 siclos de prata, segundo seu peso no mercado. E foi transferido o campo de Efrom em Macpela, em frente de Mambré, o campo com a gruta que se encontra nele e todas as árvores do campo dentro dos limites do terreno, como propriedade a Abraão, sob os olhos dos heteus, de todos os que vieram à porta da cidade. Depois, Abraão sepultou sua mulher Sara na gruta do campo de Macpela, em frente a Mambré, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, foi transferido o terreno com a gruta dos heteus para Abraão como propriedade funerária. No fim das contas, a história que acabamos de ouvir nos recorda a necessidade de confiar em Deus com todas as coisas que amamos. Por isso, chamamos Abraão de nosso pai na fé. Ele e Isaque possuem uma confiança mútua um no outro, e isso tudo referem ao Senhor. Vejamos agora como essa fé se expressa na história de Jó. Jó, capítulo 11. Sofar de Naamate tomou a palavra e disse: Como não responder a quem fala tanto? Ou só por falar muito, alguém acaba tendo razão? Tua vã linguagem calará os demais? Tendo zombado dos outros, não serás refutado por ninguém? Disseste: Meu discurso é puro, e aos teus olhos sou inocente. Quem dera Deus mesmo falasse contigo, abrisse os lábios para te falar, quisesse ele revelar-te os segredos da sabedoria e seus misteriosos desígnios. Então compreenderias que Deus exige de ti muito menos do que merece a tua iniquidade. Acaso compreenderás os vestígios de Deus e atingirás a perfeição do Poderoso? Ele é mais alto do que o céu, que poderás fazer? É mais profundo que o Sheol, que poderás conhecer? A sua medida é mais longa que a da terra e mais larga do que o mar. Se ele derruba ou prende ou aperta, quem poderá impedi-lo? Pois conhece a presunção dos mortais. Ao ver a maldade, não prestarás atenção? Até um tolo pode tornar-se prudente, embora ao nascer pareça um asno selvagem. Jó tem de se converter.
Se, pois, firmares teu coração e para Deus estenderes as tuas mãos, e se lançares para longe de ti a maldade que está na tua mão, e não deixares alojar-se a injustiça em tua tenda, então poderás levantar teu rosto sem mancha, estarás firme e nada temerás, e esquecerás tuas desgraças, ou delas te recordarás como de águas passadas. A noite se levantará sobre ti uma luz como ao meio-dia, e ao te imaginares coberto de escuridão, surgirás como a estrela da manhã. Estarás confiante pela esperança que te será proposta, e mesmo no esconderijo dormirás tranquilo, repousarás e ninguém te amedrontará, e muitos procurarão o teu favor. Quanto aos ímpios, os seus olhos desfalecerão, seu refúgio falhará e sua esperança é o último suspiro. Jó capítulo 12. Jó tomou a palavra e disse: Então vós sois os tais, e convosco a sabedoria vai morrer? Mas também eu, como vós, tenho entendimento e não sou inferior a vós. Quem ignora aquilo que sabeis, quem é escarnecido como eu, por seus amigos invocará a Deus, e ele o ouvirá, pois é a integridade do justo que é escarnecida. A lâmpada desprezada pelos que estão seguros está a serviço dos que têm os passos vacilantes. Estão tranquilas as tendas dos ladrões e seguras as dos que desafiam a Deus, dos que têm Deus na palma da mão. Pergunta, por exemplo, aos asnos e te ensinarão, às aves do céu e te informarão. Volta-te para a terra e ela te instruirá. Os peixes do mar te hão de esclarecer. Quem não ignora em todas as coisas que foi a mão do Senhor que fez isso? Em sua mão está a alma de todo ser vivo, o espírito de toda a carne mortal. O ouvido não distingue as palavras, e o paladar não saboreia as iguarias? A sabedoria não se encontra nos cabelos brancos? E a prudência não está nos anciãos? Ora, é em Deus que está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e a inteligência. Se ele destrói, ninguém poderá reconstruir. Se ele aprisionar alguém, não haverá quem o solte. Se retiver as águas, virá a seca. Se as soltar, inundarão a terra. Nele está a força e a sabedoria. Ele conhece quem engana e quem é enganado. Manda embora os conselheiros sem nada e leva os juízes à demência. Desata o cinturão dos reis e amarra seus rins com uma corda. Manda embora os sacerdotes sem nada e abate os poderosos. Troca as palavras dos que falam com segurança e tira o conhecimento dos anciãos. Lança o desprezo sobre os nobres e desamarra o cinturão dos violentos. Descobre o que há de mais oculto nas trevas e traz à luz a sombra da morte. Engrandece as nações e as arruína. Se destruídas, restaura-as integralmente. Tira o entendimento aos chefes do povo e os engana, deixando-os vaguear num deserto sem estradas. E andarão tateando como nas trevas e não na luz, pois ele os faz vaguear como bêbados. A história de Jó mostra que Deus genuinamente se preocupa conosco e que não é nosso inimigo. Ainda assim, a oração de Jó reflete a oração de Cristo, que rezou na noite anterior à sua morte para que pudesse ser poupado da sua paixão. Mas ele confia no Pai e faz a sua vontade independentemente. Deus nos chama a confiar nele do mesmo modo. Rezemos por isso com o livro de Provérbios. A sabedoria vale mais do que tudo. Provérbios 2, de 9 a 15. Então conhecerás a justiça e o direito, a equidade e todo o bom caminho, porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será o teu prazer. O conselho te guardará e a prudência te preservará, para que sejas livre do mau caminho e da pessoa que diz perversidades, dos que abandonam o caminho reto para seguirem por atalhos tenebrosos, dos que se alegram fazendo o mal e exultam com coisas perversas. Seus atalhos são tortuosos e seus passos infames. No próximo episódio vamos ler Gênesis 24, Jó 13 a 14 e Provérbios 2, 16 a 19. Deus abençoe a todos e até lá. Tchau!
Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.